E aí, pessoal, tudo bem? Bom, tô de aula vaga. Obrigado pelo feedback do vídeo anterior que eu gravei. Vocês são uns fofos. Eu recebi um monte de comentários lá no vídeo e inbox também. É muito legal. Eu tô esperando, assim, atingir as primeiras pessoas que eu quis atingir, que são parentes de pessoas que estão passando por esse problema, tipo, nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tava acompanhando algumas notícias e cá estamos para dar nossa opinião e colocar, né, dar pitaco em tudo que está acontecendo. Todo mundo tem direito à opinião, o youtuber formou um monte de jornalistas hoje em dia. Mas eu acho que eu tenho umas considerações e umas reflexões a propor. Na verdade, assim, tá todo mundo conversando se os caras são vilões ou não. Na minha opinião, são. E na verdade, na minha opinião, eles estão colhendo frutos de riscos que eles decidiram correr. Mas eu odeio ficar, assim, chutando cachorro morto. Então, ficar. Porque assim, eu não sei se você percebe, mas dois pontos que eu quero conversar nesse bate-papo que vai durar, sei lá, uns 10, 15 minutos. Primeiro, a necessidade que as pessoas têm de darem o soco mais forte, o golpe mais forte num linchamento, seja ele físico ou virtual. E uma coisa da qual todos nós somos vítimas, que é a incapacidade de pedir desculpas quando a gente faz merda. Assim, se eu nunca tivesse morado no Japão e se eu nunca tivesse conhecido outras pessoas de outras culturas que vêm de outros países onde isso é natural, talvez eu não chegasse a essa conclusão, mas a gente tem um desvio, sei lá, uma coisa cultural nossa que nos impede que a gente peça desculpa quando a gente faz merda, a gente quer justificar, como se ao assumir a culpa a gente estivesse acabando com a nossa própria dignidade e como se isso ferisse a nossa dignidade e como se o erro ele tivesse mais no momento da admissão da culpa do que no próprio momento de cometer o erro. Tudo bem? E quando eu falo isso, eu não quero atacar a nossa cultura e falar, nossa, como o brasileiro é um bando de bosta. Não, muito pelo contrário. É porque acho que a gente precisa refletir sobre a nossa incapacidade de pedir desculpa quando a gente faz merda e ver o quanto isso nos sai muito mais caro. Tá? Então, como resgatar assuntos que já estão sendo esquecidos sem ficar com essa sensação de estar chutando o cachorro morto? Vocês conheceram a Sati, aquela menina daquele canal do YouTube que ela basicamente fez um copy-paste de um canal gringo e o cara descobriu e ficou puto e expôs. E aí, assim, começou um puta de um lixamento em cima da menina que eu não sei nem como que acabou, não sei nem como que ela tá hoje, mas aí assim, a gente tem primeiro, né, o ponto do vídeo. Todo mundo que começou a lixar essa menina, assim, do conforto de seu lar, escondido pelo seu nick, pelo seu avatar lá no YouTube, as pessoas diziam que a menina era uma sem vergonha, que ela tinha que morrer, que ela tinha que se lascar, que ela merecia isso, que ela merecia aquilo. E aí você vai lendo os comentários e você percebe que eles vão ficando cada vez piores. É, né? Então, assim, as ofensas elas ficam cada vez maiores. É que é uma tendência humana muito feia, que eu acho que ela é muito contraprodutiva pra gente. Então, quando tem alguém sendo linchado, deixa de ser importante a punição que a pessoa está recebendo e você começa, da mesma maneira que aquele gordinho tenta ostentar o outfit dele que é caro pra caramba, você tenta ostentar ou mostrar o seu poder e a sua força dando o soco mais forte ou então usando a palavra que fere mais. E aí as pessoas elas vão crescendo cada vez mais em ódio e não percebem. E falam, mano, essa menina tem mais é que ser estuprada por 20 caras. E você fala, cara, para. A menina plagiou um canal do YouTube. Não, você está confundindo as coisas. Você está indo longe demais. Mas nem a pessoa tem dimensão do tamanho da ofensa que ela está descarregando, que ela está vomitando. Simplesmente porque ela já está participando ali de um lixamento virtual. Eu estou dizendo que os caras não merecem todo esse tratamento que eles estão recebendo? Não, não estou defendendo o comportamento dos caras, muito pelo contrário. Eu fui um dos que atacou, eu participei desse lixamento virtual. Eu fiz um post lá, meio que puto, dizendo que assim, se a pessoa está rindo com você, beleza, é uma piada. Se você está rindo da pessoa, é assédio. E quando eu falo assédio, não é assédio sexual, podia ser um homem ali, podia ser. Sabe, quando eu falo de assédio, é abuso mesmo, porque a pessoa está sendo vítima de uma diversão da qual ela não está participando.
Se a pessoa ela acha que o erro dela é diminuído por não ser machismo, não ser essa tempestade toda no copo d'água que estão fazendo, é porque ela não tem a mínima noção de respeito e não tem a mínima noção do que é assédio. E a brincadeira ali, ela já seria feia. Mas o orgulho né, e a satisfação de compartilhar e ver isso viralizar é que foi a maior falta de noção. Eu não estou querendo defender os caras, mas eu acho que esse comportamento ele existe em comunidades onde você tem um isolamento da comunicação, onde o idioma ele mantém o seu anonimato. Onde que eu vivi muito isso? No Japão. No Japão, os brasileiros entre eles, quando estavam com os japoneses, eles tinham total liberdade de tirar sarro do japonês. Por quê? Porque eles falavam em português e o japonês ele não entendia. E eu condeno esse tipo de comportamento. Eu acho feio, eu acho imaturo, mas eu não condeno, porque, mano, o brasileiro lá ele ficava o dia inteiro trabalhando naquela linha de montagem, se lascando de trabalhar, ele se sentia explorado, se sentia sozinho porque ele não conseguia se comunicar da maneira como ele gostaria. Então dá para entender que num nível de estresse tão alto ele vai lá e descarregue e começa a colocar apelido nos japoneses e tudo mais. E eu nunca fui tentar moralizar um ambiente desse no sentido de, meu, para de ser idiota, não coloca esse tipo de apelido. Não, porque o japonês ele não está sofrendo, para o japonês tanto faz. Para o japonês tanto faz. Em determinada época da minha vida, eu comecei a pegar uns trabalhos em que eu me confundia com japoneses. Então, dependendo da cara que eu faço, dependendo do sotaque que eu coloco na minha fala, dependendo da maneira como eu me comporto, da maneira como eu olho para as pessoas, muitas vezes me confundiam com japoneses. E aí, uma vez no McDonald's, outra vez na empreiteira onde eu trabalhava, algumas vezes brasileiros começaram a falar de mim ou falar outras coisas acreditando que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E nessas horas eu podia ter ficado muito puto e podia ter feito um escândalo e falar, escuta aqui, você sabe com quem você está falando, ou então ter feito de tudo para deixar as pessoas sem graça, mas não me passou pela cabeça fazer isso, porque eu entendia que aquilo que estava acontecendo não era pessoal, que os ataques eles não eram pessoal e que eles eram meio que na verdade frutos da frustração das pessoas na situação em que elas se encontravam. Nossa, como que é difícil de escolher aqui. Calma, gente, já continuo falando o que tô falando. Desculpa fazer vocês me acompanharem nessa peregrinação aqui por material para nossa fragata. É, Onde eu tava? Então teve casos em que eu vi, tipo, ou brasileiros ou peruanos falando, mano, manda esse japonês ir logo aí, para, né? Ó, que cara de tonto. Então, eu ficava vendo aquelas coisas e no máximo o que eu fazia era no final constranger a pessoa um pouco e falar obrigado, volte sempre, ou bom apetite. E aí as pessoas elas simplesmente surtavam, porque elas falavam puta que pariu. E em alguns casos a pessoa vinha e pedia humildemente desculpas. Ela falava, nossa cara, desculpa, mano, de verdade, eu sei que você era japonês, isso não é desculpa, mas mesmo assim, eu falava, cara, eu cansei de, com meus amigos brasileiros, ter esse mesmo tipo de comportamento com outros japoneses. E eu coloco apelido em todos os japoneses que trabalham comigo, então, ok. Ok, eu não acho o seu comportamento ofensivo. Então cabe desculpas aí, até por parte da menina, não digo isso. Agora, uma coisa é eu, dentro de um departamento onde o japonês não entende o que eu estou falando, entre brasileiros colocar um apelido nele. Outra coisa é eu colocar esse cara numa roda e começar a fazê-lo repetir, induzi-lo a repetir coisas que ele não sabe o que significam. E pior do que isso, gente, fazer esse vídeo se espalhar da maneira que ele se espalhou. Ah, mas foram as outras pessoas que compartilharam, não foram eles. Sim, mas eles tinham que ter consciência de que quando eles começaram essa zoeira ostentação aí, essa coisa ela poderia crescer dessa forma. E viralizar da maneira que viralizou e que eles poderiam sim ter que arcar as consequências disso. Aí a gente acaba essa parte da displicência, então no fundo eu acho que tem um problema conceitual dos caras não acharem que o que eles estavam fazendo era recriminável, quando na verdade então tem até um pouco de inocência, então na minha opinião, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, mas os caras foram mais cabaços do que ruins.
eles foram mais cabaços do que machistas, eles são mais sem noção do que qualquer outra coisa. Mas aí entra no segundo ponto do vídeo dessa conversa, que é a dificuldade que a gente tem de pedir desculpas. Porque, na minha opinião, foi o que ficou feio pro lado da Sati. É, né? Então, assim, cara, a menina já foi confrontada com todo tipo de provas que eram irrefutáveis de que ela tinha plagiado o conteúdo do cara. Desculpa ficar chutando cachorro morto, Sati. Eu não quero, sabe, ficar enfiando agulha no seu sofrimento, mas eu quero usar isso como um ponto conceitual mesmo. Meu, foi pega com a boca na botija, foi pega no pulo, não tem problema nenhum em vir publicamente e falar, gente, foi mal, fiz merda. Fiz merda, eu queria ter um monte de seguidor, eu queria ser aceito, eu queria que as pessoas me admirassem, e eu tinha preguiça de assistir aquele monte de anime lá. Eu fui e vi um site de um cara que eu achava que brasileiro nenhum seguia. E aí, mano, eu comecei a traduzir, mas aí eu vi que na verdade eu pensava igual a ele e que não tinha problema nenhum. Eu não achei que isso fosse tão grave, eu não achei que o cara fosse perceber, eu não achei que fosse dar merda, e tô arrependido e não vou fazer mais. Puta, foi mal, desculpa. Desculpa se eu fiz vocês acharem que eu era desenvolvedora do conteúdo, desculpa se eu prejudiquei o cara de alguma forma, desculpa. Fiz bosta, errei. Se no ponto em que ela foi descoberta ela tivesse feito isso, eu acho que, ok, eu acho que passaria, sabe? E as pessoas falariam, puta, Sasha, realmente você fez merda. Toma cuidado da próxima vez. E eu acho que ela, assim, até não perderia alguns dos seguidores dela que não entendiam bulhufas de inglês e que não teriam condições de ir pro canal original do gringo que gerou todo o conteúdo. E o massacre ele não seria tão cruel quanto foi. Só que aí o que aconteceu? Ela falou, não, esse cara tá viajando, esse cara tá me acusando de uma coisa que não é verdade, porque na verdade quem desenvolveu esse conteúdo aqui fui eu mesma. E deu essa merda toda. Então, quando você dá a oportunidade desses caras se desculparem publicamente, o que os caras falam? Ah, então, na verdade, tá tendo uma tempestade num copo d'água aqui, porque se fosse numa favela tava tudo bem, porque se fosse funk ninguém tava falando nada, é porque na verdade estão com inveja porque a gente é rico. Tudo bem, não foi isso que eles falaram. Mas quando você tenta a todo custo mostrar que você não é culpado, quando você resiste a todo, né, tenta de toda forma provar de que você não fez merda, de que você só piora. Porque o que os caras fizeram? Eles falaram lá, não, porque se fosse na favela a gente não teria chamado tanta atenção. Vocês estão fazendo uma tempestade no copo d'água. Na verdade, os namorados das minas colocavam elas nas rodas. Então, assim, como se a menina fosse uma propriedade do namorado e os caras tivessem direito de fazer aquilo que eles fizeram com as meninas porque os namorados delas deixaram. E a coisa ela só vai piorando. Então, quanto mais você dá a oportunidade do cara se defender, mais ele se afunda, porque você vê que o comportamento ele foi um mero reflexo de uma crença completamente alienada, distorcida sobre respeito, cidadania, bom senso, ética e qualquer outra coisa. E eu acho que isso tem muito a ver. Não tô querendo vitimizar os caras, não. Longe disso. Eles são totalmente responsáveis por tudo que eles trouxeram para a vida deles. Mas a gente é meio que vítima dessa nossa cultura onde é humilhante, onde é errado falar desculpa, galera, foi mal, fiz merda, fiz bosta. Né? Então, quem nunca foi num restaurante pedir um suco de laranja e vem um suco de abacaxi e aí você fala, cara, o suco tá errado. E aí o garçom vira pra você e fala, não, sabe o que que é? Que o cara ali da outra mesa pediu o suco de abacaxi e você vem um demôniozinho, assim, né? Não tem o diabinho, o demôniozinho? Vem o demôniozinho e fala: mano, manda esse cara enfiar o suco no cu dele e trazer uma água e abrir na sua frente aqui pra ter certeza que ele não vai cuspir na água. Dá vontade, cara. Desculpa o meu vocabulário, o meu palavreado, mas sabe, a pessoa ela errou e ela se afunda mais ainda na tentativa de mostrar que na verdade o erro que ela cometeu. Então, desculpa, o erro é de quem que você trouxe o suco errado? É meu? Ou é do outro cara ali? Você só piora as coisas pra você. Agora, mano, quando você fala, mano, desculpa, foi mal, eu vou trocar. Ok, ok. Vem um anjozinho assim, na hora que o cara fala isso, desculpa, eu errei, eu vou trocar. Vem um anjozinho e fala pra ele que você gosta de abacaxi, fica com esse suco aí mesmo. Todo mundo erra. Então, quando você vê alguém admitindo que fez bosta, a sua tendência a simpatizar com a pessoa
e perdoá-la é muito maior. Só que quando a gente acha que pedir desculpa por um erro que a gente cometeu fere a nossa dignidade, nos humilha, e que no momento em que a gente admite que a gente fez merda, que a merda se efetiva, aí eu acho que a gente se afunda cada vez mais, né? Então, não sei. Eu não quero ficar mais tacando pedra em cima de tudo que aconteceu. Eu acho que isso tem consequências graves. Eu acho que isso não deveria acontecer, mas que se eles tivessem admitido o culpa e falado puta foi mal, a gente não sabia que ao mandar para alguns amigos isso iria viralizar e ia tomar uma proporção tão grande. A gente entende que o negócio é machista e a gente estava chapado e a gente nunca mais vai fazer isso. Talvez a situação atual deles fosse bem diferente do que está agora. Acabou minha coleta e... Não, minha coleta continua por mais um tempo, mas acabou o vídeo. Reflitam e até a próxima.